Oi, som A. Gente, bom dia. Fomos abençoados já no louvor, podemos voltar para casa, amém? Deus falou aos nossos corações, mas eu tenho uma outra parte para te dizer. Não existe uma melhor parte, existe também uma boa parte, que o Senhor ele vai falar aos nossos corações. Existe algo muito especial da parte de Deus para nós nesse tempo. O Senhor tem anunciado que nós, igreja cristã Despertar, vamos viver um novo tempo. Então nós precisamos escolher sair de onde nós estamos, do passado, e tomarmos uma posição de fé. Como a palavra diz, fé em fé, glória em glória, nós vamos possuir e conquistar a terra. Mas para isso eu e você precisamos tomar uma decisão. O Espírito Santo ele anuncia. O Espírito Santo, ele diz aos nossos corações, ele reafirma através dos profetas, mas somos nós, através do livre-arbítrio, que decidimos viver esse novo tempo. Eu creio que eu e você estamos aqui nessa manhã, decididos a viver esse novo tempo. Porque o Senhor, ele já mostrou para nós qual terra, qual o povo, e ele nos direciona, e nos toma pela mão, e nos faz como guerreiros. Sabe, às vezes eu e você, a gente pode olhar para nós mesmos e achar que nós não somos nada. Mas Deus, ele nos chama mais do que vencedores. Deus, ele nos chama de filho. Então, só em sermos contemplados pelo Senhor, com essa estatura, com essa menção que Deus faz ao nosso respeito, com o que a palavra diz ao nosso respeito, nós devemos dizer para nós mesmos, todos os dias, somos mais que vencedores nele. Eu posso, repita isso aqui comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Há uma palavra liberada sobre nós nesses dias. Há um óleo que está sendo derramado dos céus para nós nesse tempo. Eu e você, mais uma vez, eu quero dizer aqui, nós precisamos nos posicionar, porque este óleo, ele será derramado sobre as nossas vidas. E é óleo de renovo, de restauração, de salvação, de cura, de libertação, óleo de avivamento sobre as nossas vidas. Óleo precioso sendo derramado sobre nós. E o tema da mensagem de hoje é: a hora chegou. A hora chegou para mim e para você que está aqui nessa manhã e para você que está aí na sua casa. A hora chegou para nós. A hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. A hora chegou para mim e para você. Chegou de deixarmos, tá, gente? A hora chegou para a gente deixar as coisas velhas lá para trás, no passado. Porque o Senhor, ele está te reafirmando aqui. Faço nova todas as coisas para você. Não olhe mais para trás. Prossiga para o alvo que é Cristo. Prossiga para Ele. E possuamos, subamos e possuamos e conquistamos a terra que o Senhor nos prometeu. Como é que nós entendemos que a hora chegou para nós? Vamos abrir lá em João 4:23. Na verdade, eu quero que você abra em Mateus. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Aleluia. A partir do versículo 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem
que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Regis. A minha pergunta para você nessa manhã é: para você, quem é Cristo? Para você, o que Jesus pode fazer através de você na sua vida? Eu não estou falando através de um terceiro, mas através de você. Quem é Jesus? O que Ele pode fazer? A partir de hoje, na verdade, a partir de domingo passado, nós saímos de uma dimensão e entramos em uma outra dimensão. Agora estamos vivendo uma outra realidade. Que realidade é essa, Gabriel? A realidade da glória de Deus. A realidade onde tudo que nós fizemos, tudo que nós vamos fazer, o peso da glória está sobre nós. Quer dizer, Gabriel, que antes não estava? Não. Sim, estava, mas agora nós temos conhecimento. Porque é através do conhecimento que nós adquirimos o peso da glória de Deus. Sem conhecimento, nós não podemos provar da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a plenitude de Deus, é o total de Deus sobre as nossas vidas. É muito mais daquilo que pedimos, imaginamos, pensamos. É o que Deus tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz, um fim de esperança, um futuro de prosperidade. E aqui quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outro alguns profetas, Jeremias, mas um tinha a revelação que era Pedro. Ele responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O que acontece nesse momento é que Jesus, através de uma resposta de Pedro, Jesus direciona o destino da igreja. Através da sua resposta, o Senhor ele está direcionando o destino da próxima geração. Através do seu posicionamento nele, da revelação de quem você recebe do Senhor, o Senhor direciona o destino de um povo. Foi isso que aconteceu quando Pedro, que tinha a revelação, ele disse quem era Cristo. Cristo naquele momento revelou o seu propósito. O que eu quero dizer com você é que a hora chegou de você dizer a você mesmo quem é Cristo. Cristo não é apenas um Deus vivo, não. Ele é muito mais do que imaginamos ou pensamos. Não há palavras para descrever quem é Cristo. A Bíblia ela nos dá um direcionamento. Mas o que é a eternidade? É conhecer Deus. Então, quando naquele momento, Pedro respondeu a Cristo, Cristo direcionou a Pedro. E esta é uma manhã de direcionamento. Deus ele deve ter te perguntado algumas coisas. O Senhor deve ter te incomodado com algumas palavras nesse período. E o que Ele quer de você é uma resposta. O que Ele está te incomodando, Ele está tentando ativar dentro de você, é uma resposta. Ele sabe o que você vai falar, mas você precisa afirmar para você o que você quer. E quando você afirma para você o que você quer, Ele faz como Cristo fez com Pedro, direcionou. E aqui, a partir do versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhes foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecê-la.
Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém o que lhe era dito. Querido, você sabe a responsabilidade que está sobre as nossas vidas. O que nós ligarmos aqui será ligado no céu. O que nós desligarmos aqui será desligado no céu. Há um peso de responsabilidade. Quando nós convidamos o peso da glória de Deus sobre nós, nós convidamos também o peso da responsabilidade da glória. Eu quero dizer aqui à pastora, ao pastor que está nos acompanhando lá no Chile, esse peso de responsabilidade vocês não vão carregar sozinhos, porque nós entendemos o reino de Deus, amém? Eles não vão se cansar, porque nós vamos ser o Arão e o Ur, e vamos continuar ali com os nossos braços, enquanto eles estão estendendo ali a sua responsabilidade, o peso de liderar esta casa. Nós seremos o Arão e o Ur deles, e sustentaremos eles em oração, porque este peso eles não carregarão sozinhos, porque o peso da glória é para todos. Vamos viver um novo tempo, pois vamos criar responsabilidade sobre esse novo tempo. Porque não é sobre nós, é sobre o que Cristo está fazendo através de nós. É sobre o seu nome, que é nome sobre todo nome. Quando nós convidamos o Espírito Santo a vir sobre nós, nós temos que ter uma ciência, um conhecimento. O peso da glória virá sobre as nossas vidas. E quem é capaz de suportar o peso da glória? Quem é capaz de suportar o peso da glória? Quem é capaz de suportar o peso da glória? Aqueles que estão subindo, purifiquem os seus corações, limpem suas mãos. Salmo 24, vamos abrir lá no Salmo 24. Salmos capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Eu quero deixar aqui algo para você. Aqui no versículo 1 diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Somos do Senhor, amém? Quem o Senhor chamou para governar a sua criação, a coroa da criação, há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Há um peso de governo que foi declarado pela palavra sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele não é apenas aquele Espírito que vem e nos enche ali naquele momento, mas é aquele que vem com o seu Espírito de governo sobre nós. Então, quando o Espírito de governo vem sobre nós, tudo que é nosso cai por terra, e tudo que é dele se levanta. E eu passo a ser um altar de Deus. Tudo que eu faço deve ser um sacrifício para o Senhor. Sacrifício vivo que o Senhor se agrada. Sacrifício vivo. Quando nós falamos de um novo tempo, não é de irmos para um novo lugar, mas é de você decidir, deixar suas práticas, o velho homem de lado e começar a galgar, a cavalgar ali no novo de Deus para a sua vida. Porque nós não vamos ser mais aqueles que vamos ouvir os testemunhos. Vamos ser aqueles que vão declarar o quão bom o Senhor tem sido nas nossas vidas. Vamos ser os testemunhos dessa geração, em que a próxima geração ouvirá dos feitos que Deus fez através de mim e de você que está aqui nessa manhã. Então, quando nós decidimos que o peso de glória venha sobre nós, temos que ter ciência que o peso de responsabilidade também virá sobre nós. E Deus cobrará de nós. Mas o que o Espírito Santo, ele é muito lindo. Ele é muito mais do que uma cobrança. Não. Ele quer fazer com que a gente viva coisas novas. Coisas que ainda a gente não imagina que a gente consegue viver aqui nessa terra. É muito além de uma prosperidade material. É da gente viver uma intimidade com o Espírito Santo. É da gente fazer do Espírito Santo o nosso melhor amigo, o nosso bem maior.
É quando nós acordamos e o nosso primeiro pensamento é: me enche com teu Espírito, Senhor. Quando nós damos a nossa mente a Deus, os pensamentos do alto vêm sobre nós. E quando o Senhor, Ele leva cativo os nossos pensamentos, naquele momento, estamos dando uma oportunidade para nós de sermos cheios do Espírito Santo. E a partir do versículo 2 diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Domingo passado a palavra do Senhor foi, a ordem do Senhor foi: subamos. E aqui no versículo 2 diz que quem poderá subir o monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, esses conquistarão o reino dos céus. As crianças têm o coração limpo, as mãos estão limpas, os seus corações estão purificados, por isso que a palavra diz que deles é o reino dos céus. Mas para nós que estamos aqui nessa manhã, para você que está aí na sua casa, para você subir e conquistar a terra, você precisa limpar as suas mãos. Você precisa deixar a sujeira do pecado de lado. Você precisa purificar o seu coração. Deixar com que Deus ministre sobre você. Você e eu devemos fazer renúncias todos os dias. Todos os dias. Porque as renúncias, elas geram em nós o peso da glória de Deus. As renúncias, elas geram em nós o peso da glória de Deus. Deus não nos chama para viver uma vida pequena. O Senhor diz que basta apenas a sua fé ser do tamanho de um grão de mostarda. E você dirá a um monte: ele se transporte até o outro lado. E esse monte ele vai sair e vai se transportar. Mas você entende a dimensão do que é ter fé do tamanho de um grão de mostarda? É a partir de um grão de mostarda. É a partir de uma fé que Deus se agrada, que nós vamos viver o sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu não estou falando aqui de fé natural. Eu não estou falando aqui de uma fé que a gente pode alcançar. Mas é uma fé que nós não temos controle. É uma fé que dependemos do Espírito na sua totalidade. Porque viver do Espírito Santo é viver totalmente entregue a Deus em todas as áreas. Porque o Senhor, Ele nos quer na sua totalidade. O Espírito Santo, Ele nos quer quando nós estamos vazios. Deus, Ele não quer dividir nada. Ele é soberano. Ele é rei. Você acha que Deus ele vai se revelar na sua totalidade, você entregando apenas 10% do seu tempo para Ele? Não! Você acha que Deus vai te revelar alguma coisa, você entregando apenas 20% desse novo tempo para Ele? Não! Ou entregamos a nossa vida totalmente a Deus, ou vivemos uma vida comum. E quem entrega a sua vida a Deus não vive uma vida comum. Vive uma vida sobrenatural. E vida sobrenatural é uma vida de renúncia. Não há como dividirmos nada. Ou nós entregamos, ou somos entregues. O Espírito Santo ele está reafirmando nessa manhã isso para você e para mim nessa reunião. Querem subir? Entreguem tudo de si, porque o monte é alto. Se você estiver pesado, você vai se cansar. E no meio do caminho, você vai desistir. Quer conquistar? Sabe aquela mochila? Aquele peso? Aqueles pecados de estimação que você tem? Comece a largá-los agora nessa manhã. Comece a renunciar a eles. Porque o novo tempo, tá? A mochila ela precisa estar vazia para você receber o novo de Deus. O novo de Deus ele só vai entrar na sua vida quando tudo que for velho em você, de você, estiver no chão e esquecido por você. Porque para Deus ele já esqueceu tudo.
Tudo já está no mar do esquecimento. Tudo. E então, a partir do versículo em diante, diz assim: Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Você entende? Você entende o resultado de renunciar pelo Senhor? Atrairá justiça a teu favor. A renúncia que você faz a Deus atrairá a justiça de Deus a seu favor. Nós não estamos subindo por nossa conta própria. Nós estamos subindo porque é uma palavra sobre as nossas vidas. Isso para nós já basta. Isso para nós já basta. Porque o que eu e você nós queremos lá em cima não são o que as coisas desse monte, dessa montanha nos oferecem. Mas se a presença de Deus estiver lá, é tudo que eu preciso para continuar subindo, para deixar as coisas velhas de lado e continuar, porque Deus, enquanto nós estamos galgando, o Senhor vai renovando as nossas forças. Se a presença de Deus estiver lá em cima, eu deixo tudo por Ele. E aí a justiça dele virá sobre mim. E são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Prestem bem atenção. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Abram-se, ó portais. Vocês lembram das promessas? Vocês lembram de algum novo tempo que você ouviu no passado? Sabe qual é, não mais o segredo, mas sabe qual é a revelação de você viver em um novo tempo? É você se despir do velho e estar pronto para viver um novo ciclo da tua vida. Aí aquelas promessas, elas vão se abrir, porque muitas vezes nós fechamos o que Deus tem para nós, porque nós não temos coragem de renunciar a algo por Deus. E Deus, Ele é justo. Deus é justo. Não ache que você, por muito pecar, a graça te basta. Não brinque com a graça de Deus. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei. Aí eu perdoarei os seus pecados. Então, quando o perdão de Deus vier sobre você, a graça, ela vai te bastar. Então, quando o perdão estiver sobre você, a graça de Deus, ela vai te bastar. E para vivermos, basta a graça de Deus. Para vivermos, basta a graça de Deus. E quando o Senhor nos perdoar, o que Ele vai fazer? Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai curar os nossos corações. Vamos nos alinhar às condições de Deus, porque Deus é soberano e Ele não se alinha às condições de servo. Ou nós nos colocamos na posição de filhos e servos e obedientes, ou nós vamos viver uma vida infrutífera. Enquanto estivermos na posição que Deus quer que a gente esteja, vamos viver e usufruir o melhor dessa terra. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Há uma promessa na geração passada em que Ele viria. Há uma promessa nessa geração que Ele virá. E o mesmo Espírito está afirmando e testificando aos nossos espíritos e corações. Ele virá com fogo e glória.
Ele virá com fogo e glória. As promessas antigas vão contemplar as promessas vindouras. Por isso abram-se portais antigos, para que o Rei da Glória entre. E quem é o Rei da Glória? Não sou eu nem você, não é o dinheiro, não é a nossa necessidade, é Jesus, o nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome. A Ele a glória, o louvor, a honra e a majestade. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Oh, Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Queremos mais do Senhor aqui nessa manhã. Queremos mais do Senhor nessa manhã. Queremos, Espírito Santo, nós clamamos. Mais do Teu Espírito, Jesus. Mais. Comece a clamar onde você está. Clame por mais do Espírito Santo sobre você. Clame mais do Espírito Santo sobre você. Oh, Ele vem. Abram-se, ó portas. Abram-se, ó portais. Para que o nosso Rei, Jesus, venha. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Precisamos da Tua presença, Jesus. Precisamos da Tua presença, Jesus. Precisamos, somos famintos por ela, Jesus. Não é por nós, Pai. Não é pelo que nós podemos fazer, Espírito Santo. Nós te chamamos porque somos dependentes e sozinhos não podemos subir. Sozinhos não podemos conquistar. O Senhor tem que ir conosco, Jesus. O Senhor tem que ir à nossa frente, ao nosso lado. Eu quero declarar sobre a sua casa. A sua casa, ela será nesse tempo uma sede de avivamento. Aqui nós iremos apenas reproduzir o avivamento nas nossas casas. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua casa. Sacerdote, líder do lar, você será alguém cheio do Espírito Santo. E a sua casa será uma sede do avivamento nesses dias. A sua rua não suportará o peso da glória de Deus. O seu condomínio não suportará o peso da glória de Deus. Os seus vizinhos não suportarão o peso da glória de Deus. Porque o Senhor, Ele te visita. Assim como foi com Moisés na tenda do encontro. Todo o arraial, todo o acampamento se prostravam diante dele. Porque ali a presença do Espírito Santo estava com Moisés. Deus estava com Moisés. E eu quero declarar nessa manhã que Deus, Ele é contigo. Deus está contigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Comece a chamar Ele onde você estiver. Vem, Espírito Santo. Enquanto você chama Ele,
as cadeias caem por terra, os grilhões são quebrados, as correntes são quebradas. Chame por Ele, Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Vem. Vem. Vem, Espírito Santo. Não estamos presos, Pai, a dogmas. Não estamos presos, Pai, a paradigmas. Não estamos presos, Pai, a nós. Não estamos presos, Pai, a religiosidade. Nós estamos presos a Ti, Espírito Santo. Nós estamos presos a Ti, Jesus. Nós estamos presos ao Teu coração. Há mais de Deus a ser derramado sobre nós nesse novo tempo. Há mais de Deus a ser derramado sobre nós nesse novo tempo. Abram-se, ó portas, ó portais eternos, para que o Rei da glória entre. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Nós estamos indo a outra dimensão. Há um portal aberto para nós nesse tempo. Há um portal aberto. Através de uma resposta, Deus ele entregou a Pedro um direcionamento. Através de uma resposta, Deus entregou a Pedro um direcionamento. Quem era Pedro? Pedro foi um cara que negou a Jesus 3 vezes. Ele tinha um caráter impetuoso, falava o que pensava. Mas foi sobre ele, aquele que para muitos não era o padrão. Foi para aqueles que não eram o padrão, que Deus chamou para ser padrão. E é sobre você aqui que eu quero falar nessa manhã. Eu não sei se você se enxerga como um não padrão, mas é sobre ser esse não padrão que Jesus ele está te levantando para ser um padrão, mas não um padrão de homens, mas não um padrão de pecado, de referências desse mundo, mas para ser um padrão de referências do céu, de ser referência de um coração parecido com o de Cristo. É desse padrão que o Senhor está te falando nessa manhã. Sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo diz. E você que está aí nos ouvindo, existe uma pessoa que está nos ouvindo. O Espírito Santo, Ele está te direcionando a dar uma resposta a Ele. E a sua resposta, ela vai ser aquela que Pedro diz. Porque quando Pedro diz que tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro ele diz para ele mesmo: tu tens o controle de tudo, tu é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, tu és a eternidade, tu tens o controle de tudo. E a sua resposta vai ser depender dele, assim como Pedro respondeu a Cristo. E quando a sua resposta ela for definida no seu coração, o Senhor Ele irá permitir que a sua justiça, a justiça de Deus, venha a seu favor. E é nesse ambiente, é nesse propósito, que a presença de Deus ela está aqui.
você chama, você convoca a cura nesse lugar. A cura de Deus sobre eu e você. Quero declarar sobre os homens e mulheres que sofrem de pressões arterial. O Espírito Santo, a sua palavra, Isaías capítulo 53, ele diz que tomou sobre si e que carregou e nos livrou de todo o pecado e doenças. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre aquele também que Deus está colocando no seu coração, porque nós cremos que nas regiões celestiais há anjos vindo ao nosso favor e levando bênçãos para quem estiver longe nesse momento. Cura sobre a sua pressão. Cura sobre a sua pressão. Você que tem tomado remédio, você que tem ficado viciado, você que não tem dado um só passo, tem entrado até em desespero, porque ainda não tomou o remédio. Eu quero te dizer nessa manhã que a cura, que o médico dos médicos está curando a sua pressão, ela está voltando ao normal. E todas as vezes que ela subir e que você esqueceu o seu remédio por algum motivo, lembre-se que o sangue de Jesus tem poder para normalizar a sua pressão. E aqui nós aprendemos que jamais vamos cumprir um propósito sem darmos uma resposta para Deus. Jamais vamos cumprir um propósito sem antes dar uma resposta para Deus. E a resposta que Deus espera é uma resposta de fé, não uma resposta de comodidade. O que eu posso fazer se eu tiver alguma coisa a mais? Não. Não. Porque a terra que vamos possuir, que vamos conquistar, jamais passou pela nossa mente, jamais penetrou nos nossos corações a terra que o Senhor separou para a gente conquistar. Eu já posso contemplar aqui um espaço enorme, já posso contemplar aqui centenas e centenas de pessoas. Já posso contemplar aqui centenas e centenas e centenas de pessoas. E você, se crê, poderá ser levantado como um líder dessas pessoas que se achegarão a ICD nesse novo tempo. Eu já posso declarar um descampado. Eu já posso declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e trazer a existência. Porque lá no mundo espiritual há um armazém de Deus disponível para aqueles que têm fé. E agora nessa manhã nós vamos retirar daquele armazém as coisas pela fé e colocar aqui, vamos ligar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar, Pai, um espaço para mais de 1000 pessoas. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, cadeiras confortáveis. Senhor, nós trazemos à existência ar-condicionados, 10, 12, 15 ar-condicionados. Nós trazemos à existência, Pai, o ICD Kids, um espaço totalmente feito e construído, Pai, para as crianças deste lugar. Nós trazemos à existência, Espírito Santo, instrumentos. Nós trazemos à existência, Espírito Santo, um povo sedento, apaixonado, louco, radical pelo Senhor. E tomamos posse, Pai, e giramos essa chave nessa manhã. E estamos prontos para receber milagres, milagres, milagres. Os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. E nós cremos. Eu e você cremos. Nós cremos. Cremos. Aleluia.
Nós cremos. Declare mais uma vez: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sabe por que eu e você nós podemos? Porque a palavra de Deus diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se trata de fé, não de você. Se trata de conquista, se trata de usufruir. Graça é muito mais daquilo que pensamos. E nós sabemos que quando Pedro, ele respondeu a Cristo naquele momento, Cristo gerou em Pedro uma identidade. E essa identidade gerou em Pedro um propósito. Quer saber qual é o seu propósito? Saiba quem você é em Cristo. Como é que eu faço para eu saber quem sou em Cristo, Gabriel? Buscando a face do Senhor. Buscando a face do Senhor. É só isso. É só isso que você precisa fazer. Enquanto você busca a revelação de quem Deus é, Deus revela a você quem você é. Enquanto você busca a revelação de Deus, Deus revela quem você é nele. Assim foi com Pedro, assim é comigo, é com você aqui nessa manhã. E nós, queridos, precisamos entender uma coisa. Somos filhos, nós temos um propósito. E o que é o propósito? É a atividade que Deus entregou para eu e você fazer aqui nesse lugar. Nós carregamos um lema: tocando as nações. Vamos começar, já estamos tocando as nações através da internet. Mas eu creio em nome de Jesus. Começamos ali pelos Estados Unidos, Europa. Vamos à Ásia daqui uns dias. Vamos à Oceania daqui uns dias. O Senhor, Ele pode te levantar como pastor, como líder, como missionário para abençoar as nações. Você pode imaginar, aqui é a base da NASA. E você é o foguete. E o Espírito Santo é o que vai te proporcionar a subir. Você é um foguete em potencial na mão de Deus. Você é um foguete em potencial na mão de Deus. E quando Deus te destravar, ninguém vai te segurar. Quando Deus te destravar, não tem como você olhar para trás. Por quê? Porque foguete não tem ré. Já foi. Se você olhar para trás, o foguete vai se destruir. Então já foi. É daqui para cima. É daqui para o alvo. É daqui para o monte. É daqui a eternidade. Mas tudo isso que o Espírito Santo está falando, queridos, é para a gente viver um avivamento. Assim como foi na Rua Azusa, assim como foi no país de Gales, vai ser aqui na ICD Fortaleza. Nós estamos fazendo história nesse tempo. Nós estamos fazendo história nesse tempo. E se você não se sente parte dessa história, eu quero te convidar, onde você estiver, a levantar e fazer parte dessa história. Fizemos 6 anos, né? 6 anos. Vamos entrar para o tempo sabático. Ano que vem iremos descansar em um novo local. Iremos adorar a Deus confortáveis. Eu posso sentir o gelo do ar-condicionado vindo sobre mim. Querido, é ano profético, é ano aceitável do Senhor. Qual o ano aceitável do Senhor, Gabriel? É todos os anos. É até que Ele venha. É ano aceitável a Deus.
Este não é o ano do Covid. Este não é o ano da morte. Não! É o ano da vida, vida em abundância. É o ano em que os verdadeiros adoradores se levantarão com intrepidez, com ousadia e adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque a criação, ela aguarda com grande expectativa a minha e a sua manifestação. Espírito Santo, nós somos teus nessa manhã. Somos teus, Espírito Santo. Ei, feche teus olhos. Se conecta ao Pai. Para você viver esse avivamento, a primeira coisa que você deve ter é temor a Deus. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Segundo ponto, para você viver esse avivamento, esse despertar de Deus, arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E a terceira evidência, e a evidência mais natural de um avivamento é ódio e abandono ao pecado, e um desejo engrandecido pela palavra de Deus. E o quarto e último ponto que eu quero falar com você, depois que você temer a Deus, se arrepender, renunciar ao seu pecado, o Senhor Ele vai te encher do seu espírito. Não queira movimentar grandes coisas sem antes se arrepender, sem antes temer a Deus, sem antes você odiar o pecado e abandonar suas velhas práticas. Porque se você não fizer isso, tudo que você for fazer é da sua carne, da sua própria força. Mas se você temer a Deus com toda a sua força, com tudo que você tem, se arrepender dos seus maus caminhos, odiar a prática e abandonar o pecado, e ter um desejo alucinante, radical pela palavra de Deus, aí sim você estará pronto para sair daqui, a Judeia, a Samaria e aos confins da terra. Por quê? Porque você estará cheio do Espírito Santo de Deus, cheio, receba onde você estiver nesse momento, seja cheio do Espírito Santo, cheio. Levante onde você estiver agora. Oh Deus, faz de novo, Pai. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, faz de novo. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Papai. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo, Jesus. Cante tudo que você tem. Mate mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo. Teu povo clama-te. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, oh Deus. O que dizer?
Você vai imaginar agora, no mínimo, 5 pessoas que vão estar ao seu lado no próximo domingo. Espírito Santo, nos traz à memória essas pessoas agora, Pai, em nome de Jesus. E comece a declarar 5 pessoas que vão estar com você no próximo domingo. 5 pessoas vão estar com você no próximo domingo. Ah, Gabriel, tentei, mas consegui só 3. Ah, Gabriel, tentei, mas consegui só 1. São 5 pessoas que Deus está colocando no teu coração. E elas vão estar aqui no próximo domingo. Deus tem porções para as nossas vidas. E essas porções não vão ficar somente em mim e em você. Elas vão transbordar em outras pessoas também. Você que está aí do outro lado, você vai enviar 5 pessoas o link do culto no próximo domingo. E essas 5 pessoas, elas vão ser cheias e tomadas pelo Espírito Santo. Na sala, no quarto, deitado, chorando agora como você está nesse momento. Esse vai ser o desejo, que essa pessoa que Deus colocou no seu coração seja cheia do Espírito Santo. Ei, a palavra diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. E nós só vamos declarar com autoridade. É o João, a Maria, é o José. E vamos estar aqui no próximo domingo, sim. A quem Deus colocou no teu coração. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Nada. Ah, Deus, o que fazer quando a tua presença vem, Jesus? Apenas queremos nos prostrar, Espírito Santo, nos prostrar, Jesus. Oh, Deus, oh, Espírito Santo, comece a chamar mais a presença do Espírito Santo. Oh,